Como eu faço uma boa formulação de caso? Quais são os passos de uma boa formulação de caso? E como eu escolho um modelo de formulação de caso? Será que eu prezo pela conceitualização cognitiva, pela análise de contingências, por um modelo mais transdiagnóstico? Essas são perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e já peço então para que tu curta aqui o canal, te inscreve, compartilha com colegas, porque estão saindo vídeos semanais sobre assuntos relacionados à prática clínica de psicólogos e à prática baseada em evidências. Bom, gente, formulação de caso é um assunto que dá o que falar. Essa costuma ser uma dor de nós enquanto psicólogos, porque a gente tem muitas perguntas e por vezes poucas respostas. Porém, entretanto, todavia, a formulação de caso é uma habilidade essencial para a nossa prática clínica, porque ela é como se fosse um mapa que nos orienta durante todo o percurso da terapia. Sem uma boa formulação de caso, é muito provável que a gente esteja um pouco perdidos ou confusos no caso, sem uma direção tão clara do processo de terapia. Existem diferentes modelos de formulação de caso, só que muitos deles se sobrepõem. Então eu vou falar aqui alguns pontos essenciais quando a gente pensa numa formulação de caso. Primeira coisa, a formulação de caso ela não é um modelo, não é colocar e organizar os dados dos pacientes em um modelo. Na verdade, essa é meio que assim, a construção ali, a concretização. Mas a formulação de caso tem muito a ver com raciocínio clínico que já começa desde o momento da avaliação. Então esse é o primeiro ponto. Uma boa formulação de caso, ela só vai acontecer quando a gente tem uma boa avaliação. Uma boa coleta de dados clínicos, uma boa coleta de anamnese, uma boa investigação funcional, uma boa avaliação diagnóstica. Aqui, quando a gente tem essa coleta de dados completas, a gente tende a ter, então, uma formulação de caso boa. E quais são as partes, então, de uma formulação de caso? Primeiro, né, gente, extremamente importante que a gente consiga entender qual é a história desse paciente de alguma maneira, tá? Então a gente vai ter que ter ali um momento de história de vida, alguns conceitos centrais, mas também um ponto importante é a formulação de caso, ela não tem 15 páginas, ela é algo que eu bato o olho e eu consigo entender, ela é um mapa. E quando a gente tem um mapa, se eu tô em Novo Hamburgo, eu tô na rua Joaquim Soares e eu quero chegar na Victor Hugo, um mapa do Brasil, se a pessoa me der um mapa do Brasil, isso não vai ser útil para mim. Então, o meu mapa, ele tem que ser restrito àquela região em que eu tô. Isso é extremamente importante. Então, a gente não vai fazer uma formulação de caso gigantesca, a gente vai fazer uma formulação de caso específica. Então, os históricos do paciente, eles vão ser todos vinculados à queixa principal. E esse é outro ponto essencial da formulação de caso. A gente tem que ter a queixa. Por que o paciente está vindo? Quais são os objetivos desse paciente? E dentro dos objetivos também é importante a gente entender a lista de comportamentos problemas. Então, assim, ok, meu paciente ele gostaria de melhorar a comunicação no relacionamento, mas o que ele faz hoje? Ah, ele grita. Ok, gritar. Por que ele grita? E aí a gente vem para o coração da formulação de caso, é a compreensão dos processos, de hipóteses explicativas. Ele grita porque história de vida, né? Algo mais da compreensão contextual. Ele aprendeu a gritar porque ele tem o pensamento XYZ nesse momento, de que ele não é respeitado. Ele foi reforçado a seguir gritando porque só ele gritando ele era ouvido. Então é uma forma de ganhar atenção e o parceiro hoje também acaba ficando mais passivo ali e acaba reforçando esse pensamento e esse comportamento. Então a gente vai fazer a compreensão do porquê que esse pensamento, por que esse problema de gritar se mantém em termos emocionais, em termos comportamentais de reforçadores e em termos cognitivos. E aí, depois que a gente não só descreveu o problema que é gritar, mas entendeu a função, por que ele se mantém, a gente vai passar para o plano de tratamento, que é outra parte essencial da formulação de caso. Toda formulação de caso que a gente faz, de entender a história, de conseguir fazer a lista de problemas, os objetivos, fazer essas análises explicativas baseadas em processos, tem como finalidade ajudar a gente a construir o plano de tratamento. E o plano de tratamento nada mais é do que pensar nessas intervenções, então, que a gente tem
E até, se tu não viu sobre ecletismo técnico, olha o vídeo anterior aqui do canal, que é justamente sobre isso. Então, intervenções que a gente tem empiricamente sustentadas para tratar esses problemas, esses comportamentos alvos que o nosso paciente gostaria de mudar. Então, se a gente pensa em gritar e a gente pensa que tem pensamentos, desregulação emocional por trás, a gente pode pensar em diferentes estratégias. A gente pode pensar em estratégias de reestruturação cognitiva, estratégias de mindfulness, estratégia de comunicação efetiva, estratégias de regulação emocional das mais variadas, técnicas como stop para controle de impulsos, entre muitas outras. Tudo isso vai depender de cada paciente. Esse é o grande coração da nossa formulação de caso, é entender toda essa relação entre comportamentos-alvos, hipóteses explicativas e também o plano de tratamento. Mas a formulação de caso, que se inicia lá no momento da avaliação e que ela tem um modelo, ela para ou ela é percorrida ao longo de toda ela pela mensuração. Então, a mensuração de progressos e resultados para que a gente consiga entender se aquilo que a gente propôs em plano de tratamento está funcionando é essencial. Inclusive, isso vai ser um balizador bem importante para a alta do paciente, porque a gente só vai conseguir dar alta para um paciente quando a gente tem tanto uma diminuição dessa lista de problemas, mas também uma aproximação aos objetivos. Então, a gente não só trabalha com diminuição, né, de sintoma, por exemplo, mas a gente também trabalha, é essencial que a gente trabalhe aumento de comportamentos, de ampliação de repertório. E às vezes a gente pode ficar pensando, tá, mas qual modelo eu uso? Será que eu faço conceitualização cognitiva? Gente, particularmente, eu gosto muito de fazer formulação de caso transdiagnóstica, mas baseada em processos. Isso é essencial, porque é isso, né? O nosso paciente, ele não tem só demandas cognitivas, é demandas cognitivas, comportamentais, emocionais, todas juntas. E às vezes o que dificulta tanto a gente intervir é justamente isso, porque na prática, na teoria, aliás, a gente vai lá e conceitualiza, faz uma conceitualização cognitiva focando muito em pensamento. Só que na prática isso não funciona, funciona na teoria. Na prática, quando a gente vai intervir, tudo acontece junto, é pensamento, é explosão de raiva, é comportamento, é um monte de coisa que uma formulação de caso transdiagnóstico nos ajuda muito. A formulação de caso transdiagnóstica hoje que eu uso é do modelo do Tracy Wills e que justamente ele vai pensar nessas hipóteses explicativas baseadas em processos. A terapia baseada em processos também tem uma formulação de caso a partir de uma matriz que ajuda a gente a entender, então, quais são os processos voltados a afeto, a cognição, a self, a atenção, a comportamento, a motivação, contexto, biofisiológicas, cultura. Então, assim, vai ter uma série de processos que a gente pode intervir e depois pensar em procedimentos. Essas são duas possibilidades que eu dou. Eu tenho até um curso sobre formulação de caso em que eu ensino a fazer a formulação de caso pensando no raciocínio clínico do Tracy Wills, dessa formulação e desse modelo do Tracy Wills, para a gente passar a ver muito mais baseado em hipóteses explicativas, processos e procedimentos utilizando o ecletismo técnico. A formulação de caso é um fio condutor de toda a psicoterapia e é justamente quando ela não está muito alinhada que a gente começa a ter a sensação de estar apagando incêndios a cada sessão, de as coisas estarem confusas, a gente não está conseguindo andar com o caso de alguma maneira. Outro ponto importante é compartilhem a formulação de caso com os seus pacientes. Então, se vocês estão notando que está mais patinando o processo terapêutico, que vocês estão notando que não tem muitos objetivos, ok, notou, dá um passo para trás, olha para a formulação de caso, pergunta, compartilha ela com o paciente, vamos reestruturar isso aqui juntos, né? A formulação de caso, ela é feita de uma maneira colaborativa, afinal, ninguém sabe mais do paciente do que o próprio paciente. Então, gente, fica aqui também um convite para vocês darem uma olhada no meu curso de formulação de caso, caso seja algo que interesse a vocês. Mas eu penso em trazer mais conteúdos aqui gratuitos também, já que esse é o grande coração da psicoterapia e, mais uma vez, sem formulação de caso, sem um mapa, a gente tende a ficar perdido, intervindo em várias coisas e ao mesmo tempo sem conseguindo intervir em um fio condutor ou em algo mais específico. Se tu curtiu o vídeo de hoje, comenta aqui, sempre são muito bem-vindos comentários, compartilha o canal e ativa o sininho porque semana que vem tem conteúdo novo. Até mais!